Como funciona o cérebro da criança autista? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte? É isso que eu vou explicar para vocês aqui agora, utilizando essa imagem que está aparecendo aí. Se você está me olhando pelo YouTube, vai estar projetado aqui ao lado. Se estiver pelo Instagram, vai estar aqui acima da minha cabeça. E, desconsiderem algumas imprecisões, eu vou tentando descrever com maior precisão as áreas que eu vou citar aqui para vocês dentro do texto, tá? Primeiro, gente, uma breve introdução. O que é o autismo? O autismo, o transtorno do espectro autista, ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? Então isso significa que a criança, ela se desenvolve, se organiza de um jeito diferente, vamos dizer assim, da criança não autista, isso desde muito cedo, tá? E esse funcionamento diferente, ele impacta principalmente em três grandes áreas na vida dessa criança. A primeira área é a comunicação social, comportamento e o processamento sensorial. E alguns pontos importantes aqui pra gente entender. Ninguém desenvolve autismo, ou a criança nasce autista, ou ela não vai se tornar autista, né? Ninguém pode dizer assim, eu não era autista na infância, mas eu descobri que eu sou autista na vida adulta. Você era autista e não tinha um diagnóstico, tá? Então, ninguém vira autista, isso não existe, tá bom? E não existe, apesar do que eu vou dizer aqui agora, tentando mapear o cérebro, o TEA, não existe um cérebro autista, tá? Não é esse o propósito do vídeo, pelo amor de Deus, tá bom? Mas é tentar mapear e entender as peculiaridades dos diversos níveis do autismo. Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. O que significam esses níveis, gente? Não são graus de autismo. Eles vão indicar o nível de suporte que a criança precisa no dia a dia, o nível de apoio que essa criança precisa. Por isso, a importância de um bom diagnóstico, porque ele vai avaliar dois grandes eixos que envolvem todas essas regiões que eu estou mostrando aqui para vocês cerebrais, tá? Dificuldade de comunicação social, padrões restritos, repetitivos e sensoriais. No nível 1 de suporte, essas áreas, elas funcionam, lógico, como todas as outras, mas ela requer um pouco mais de esforço do que acontece, por exemplo, na criança não autista, tá? Então, as dificuldades do nível 1, elas aparecem, principalmente em ambientes sociais, em situações de mudança, mas o nível 1, ele consegue se desenvolver com mais facilidade, com um menor apoio, menos suporte, vamos dizer assim, tá? O nível 2, ele já exige o que a gente chama de um suporte substancial, e as dificuldades aparecem principalmente com grandes mudanças, né? E aí ela tem um maior impacto no dia a dia, no comportamento, na reação dessa criança. O nível 3 de suporte, ele requer um apoio, um suporte muito substancial. As dificuldades são intensas, são persistentes, são constantes e, como é que eu posso dizer? Eu vou tentar ligar isso tudo aqui desses níveis ao funcionamento do cérebro para vocês agora, ok? Então vamos lá. Então dei uma olhadinha nessa minha tentativa de mapa neurológico aqui pra gente tentar entender o que acontece no cérebro da criança autista. Eu vou começar com a imagem ali do córtex pré-frontal, tá bom? Que não tá nenhuma das imagens. A amígdala ali tá mais precisa, né? Mas os gânglios de base também. Mas as demais elas não estão tão precisas, mas eu vou tentar descrever aqui pra vocês. O córtex pré-frontal, ele fica bem na frente da testa, tá, gente? Fica bem na frente da cabeça, bem atrás da testa, tá? Então seria essa região que eu tô tentando ilustrar pra vocês aqui. Na criança não autista, essa área é a que ajuda a pensar, a agir, controlar impulsos, a lidar com frustrações, a criar estratégias para resolver problemas. Já na criança autista, esse córtex ele costuma se comunicar de uma forma menos eficiente, tá? Com as demais áreas do cérebro. Então ele tem essa área é a área que deveria ajustar as outras áreas, e na criança autista ela não consegue fazer isso, ela não consegue criar essas estratégias ou se comunicar com as outras áreas do cérebro de maneira tão eficiente. Então por isso as reações às vezes são limitadas a depender do nível de suporte, tá? O que pode acontecer? A criança, ela até sabe o que deve fazer, principalmente no nível 1 de suporte, mas ela não consegue organizar uma resposta verbal, física, ela não consegue. Então aí acaba surgindo o quê? Explosões emocionais, rigidez, dificuldade, principalmente dificuldade de esperar, crises. Aí a gente entende que cada nível de suporte tem o seu nível de reação, tá bom? O que é importante dizer? Não é birra quando isso acontece, não é falta de educação, não é uma dificuldade neurológica, gente. É uma dificuldade neurológica de autorregulação, tá? Então é muito importante entender isso. E como vocês estão ouvindo, o mundo tá caindo aqui em casa, né? As crianças estão tocando terror aqui do lado. Enfim, vamos falar ali da amígdala agora, tá? Olha lá. Ela até que tá mais precisa, né? Que nessa imagem são ilustrações bem infantis, na verdade, né? Não são ilustrações extremamente anatômicas, mas ajuda a identificar assim. Dê uma olhadinha nessa imagem. A amígdala, ela fica ali numa região mais profunda, tá? Ela fica ali dentro do lobo temporal, na parte interna da lateral da cabeça, tá bom? Na criança não autista, o que acontece com essa região? Ela ajuda a reconhecer perigo real e a regular o medo. Na criança não autista. Na criança autista, essa área ela pode ser hiperativa ou hipoativa.
O que significa o que acontece, né? O cérebro ele pode interpretar situações neutras, situações comuns, uma situação normal, como uma situação de ameaça. Então, a criança, por conta do funcionamento dessa região, ela acaba muitas vezes potencializando situações que são muito pequenas. Aí você tem crises de ansiedade, de medo excessivo, fuga, a criança foge, choro intenso, reações, de maneira geral, reações muito intensas, tá bom? Mais uma vez, a depender do nível de suporte da criança. É como se o cérebro dessa criança entrasse num estado de alerta. Tá? De alerta, e para quem é pai de autista, para quem é professor, mediador de autista, sabe que não é simples, quando a criança entra nesse estado de alarme, não é simples tirar ela desse momento, desse estado, né? Ela precisa se autorregular, ela precisa, e não é fácil, tá bom? Dar esse apoio. Por isso a importância da capacitação dos profissionais e dos pais para entenderem esse momento, porque realmente não é simples, tá bom, gente? Vamos para os lobos temporais ali, ó, ligados à linguagem, tá bom? A primeira parte ali também, mais na região frontal, também não tá muito precisa, mas ela é uma região que fica ali nas laterais da cabeça, tá? Na altura das orelhas. Acho que essa ilustração tentou fazer a marcação em roxo do outro lado e ficou ali, então não ficou legal, tá? Essa marcação tá errada ali. A marcação da região mais frontal. Na criança autista, essa região processa os sons da fala. Ó, uma coisa importante, foca bastante aqui, porque sempre me perguntam assim, professor, dá pra alfabetizar uma criança autista com método fônico? A resposta é sempre dá. Na verdade, é o melhor método para você alfabetizar uma criança autista. Mas a região da linguagem, os lobos temporais, eles têm ali uma baixa no seu desempenho, no seu funcionamento. Como que é possível isso? Vou explicar agora, tá? Vamos lá. Então, na criança não autista, essa área vai processar o quê? Os sons da fala, o significado das palavras, ela vai estabelecer uma forte ligação, acho que não está ilustrado aqui, mas com o lobo temporal, que vai acessar as redes semânticas, que vai tentar extrair significado, né? Mas não tem ilustrado isso aqui. Na criança autista, esse processamento ele vai ser mais lento, ele vai ser mais desorganizado. Significa que essa criança não consegue aprender? Não. Significa somente que eu preciso fazer uma boa avaliação dessa criança, entender o tempo de atenção, capacidade de concentração dessa criança autista, para daí eu entender o tempo que vai durar a atividade, o modelo da atividade, adaptar essa atividade, porque essa área funciona. O que vai acontecer é que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para a criança fazer o processo de fixação desses sons, por exemplo, tá? Mas funciona. Vale lembrar que para o cérebro autista, quanto mais tela, mais hiperestímulos, pior fica o funcionamento de tudo isso daqui, ó, tá? Não traz benefício nenhum, tá bom, gente? Então, isso não sou eu. Vou deixar referências bibliográficas que falam sobre isso aqui na descrição desse vídeo. Quanto a criança autista, eu não sou, né, pai de autista, mas os meus 4 filhos não têm acesso a tela. Eles não veem desenho, não veem televisão, nem temos televisão em casa. Não é mérito meu, não tô dizendo isso para dizer que sou melhor que ninguém, não é isso. É mais uma questão de entender que a ciência já tá provando pra gente há um bom tempo que isso não traz benefício nenhum. Para o cérebro autista, que tem algumas peculiaridades e necessita de certo amparo, certo apoio, o uso de tela só tende a dificultar mais as dificuldades da criança, tá? A ampliar essas baixas aqui nas regiões cerebrais, tá bom? Vamos lá. No cérebro autista, essa área funciona, só vai funcionar um pouco mais devagar. Então a gente tem que entender isso e, por exemplo, eu geralmente começo pré-alfabetização, ensinar os sons aos 3 anos. Na criança autista, por conta do funcionamento dessa área, pode ter ali um atraso na fala, uma fala mais repetitiva, mais prolixa, dificuldade de compreender frases longas, compreensão muito literal, né? Então, às vezes você não vai conseguir começar a pré-alfabetização na idade ali que é recomendado, mas você vai conseguir fazer tranquilamente. E não é regra, tá bom, gente? Você pode ter uma criança aí de suporte nível 2, com a fala bem desenvolvida, já a oralidade bem desenvolvida aos 3 anos, e você consegue começar esse estímulo com perfeição, ok? Vamos lá. Córtex somatosensorial, gente. Deixa eu ver se esse tá aqui. Olha lá. Somatosensorial, ele fica no topo lateral da cabeça, tá? Ele fica mais logo atrás ali da faixa central do cérebro. Na criança não autista, essa região... sumiu aqui pra mim. Essa região, gente, ela processa toque, textura, temperatura, a posição do corpo, tudo isso, essa é a área que dá equilíbrio, né? Que forma o equilíbrio da criança, vamos dizer assim. Na criança autista, pode existir uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade, tá bom? Então, muito clássico no autismo, né? Incômodo com roupas, etiquetas, toque de areia, por exemplo, é muito difícil. Grama, escovar os dentes, o cabelo. E, gente, talvez muitas pessoas aqui já comecem a falar, então eu sou autista também, porque tudo que você tá falando aí, eu me enquadro dentro dessas características. Primeiro, procure uma boa equipe multidisciplinar, passa por um processo diagnóstico, só não sai falando por aí que você é autista, porque isso é uma coisa realmente muito séria, tá bom? Situações de conflito geram nessa criança maior impacto do que geralmente geraria numa criança não autista, por exemplo, um cérebro não autista, tá? Então tudo tende a ser ou hiper ou hipo, tá? Então, ou um ou outro. O corpo sente o mundo forte demais ou fraco demais. Então tudo é ou potencializado demais ou, né, tira-se a emoção de tudo, tende a ser tudo ou muito mais ou muito...
muito menos. Córtex auditivo também tá com uma boa imprecisão ali, né? Mas vamos lá, o córtex auditivo, gente, ele fica no lobo, na região que seria o lobo temporal, e ele fica também ali acima da orelha, tá? Essa é a região. Ele fica próximo ali às áreas de linguagem, né? Tá próximo, mas a imagem não tá 100% ali, né? Não tá tão boa. Na criança não autista, essa área consegue filtrar ruídos irrelevantes, ela consegue fazer com que pequenos barulhos, a geladeira pitando, um pipipi que fica ali do micro-ondas, ele é como se ele está escutando, mas ele está ignorando, né? E torna-se algo irrelevante. Agora, na criança autista, esse filtro ele pode falhar, tá? Ele pode acabar falhando. E o que pode acontecer? Barulhos que são comuns, como o motorzinho da geladeira. Tô lá no quarto e tô ouvindo o motorzinho da geladeira, o motorzinho do ar-condicionado, do ventilador. Ele pode se tornar um barulho ensurdecedor para criança autista, tá bom? Então, ambientes muito movimentados, passos no chão, batidinhas, né? O toque da caneta, tá? Tudo isso pode sobrecarregar a criança e gerar crises, tá bom? Mais uma vez, não é frescura, tá bom? É uma questão neurológica. Então, esse excesso de estímulo proporciona para a criança, por conta também do córtex auditivo, da forma como funciona o córtex auditivo, dessa falta desse filtro, muitas vezes essa sensibilidade, tá? Vamos lá, gente, tá quase acabando aqui. Os gânglios de base. Cadê os gânglios de base na imagem? Cadê minha imagem, gente? Apareceu. Os gânglios de base, tá? Eles ficam profundos no centro do cérebro. Na criança não autista, eles ajudam a iniciar, parar e trocar comportamentos. Então, começar uma atividade, dar continuidade a uma atividade, ou trocar o que eu estou fazendo, mudar de uma atividade para outra, é algo comum. Na criança autista, existe uma dificuldade maior nisso. Então, por exemplo, na sala de aula, a criança está na disciplina, ela está estudando artes, e ela conseguiu fixar, ela está ali, mudou a disciplina, mudou o horário. Para sair daquela atividade, ela demorou para começar, aí ela entrou. Agora, para sair e trocar para outra, é um desafio muito grande. Tá bom? Tá caindo o mundo ali fora, gente, mas eu juro que tá tudo bem. Tem 3 pessoas lá fora com eles, tá? Eu juro que tá tudo bem, é normal, acontece, são 4 crianças aqui. Vamos lá. Então na criança autista, essa área vai, né, por conta de um baixo funcionamento também vai trazer essa dificuldade. O que pode acontecer como consequência disso? Movimentos repetitivos, apegos intensos à rotina, né, isso é muito comum também nos 3 níveis de autismo. Insistência em objetos ou em temas, dificuldades para realizar atividades novas. Por isso, na sala de aula, a gente precisa muito mesmo fazer com que essa criança... Primeiro, a criança tem que ter um apoio. Tem que ter o professor de apoio. Porque o professor de apoio, ele vai dar o suporte para o cérebro dessa criança não entrar em looping. Para ele conseguir ajudar a criança a transicionar entre uma atividade e outra. Geralmente, na correria do dia a dia na escola, acaba uma atividade, entra outra, o professor já sai, já troca, recolhe material e grita e fala, as crianças estão fazendo barulho. Já pensou? Se é uma sala de aula não preparada para o autista, gente, a sala de aula regular, ela extrapola tudo que o autista não tem condições de fazer muitas vezes. Questões sensoriais, de comportamento, de comunicação, tudo. Tá? Então, não é fácil, tá? Por isso, o mínimo que tem que ter dentro do ensino regular, de uma sala de inclusão, é o professor de apoio. Não tem como, gente, tá? Não tem como, além do planejamento individualizado, tá? Além do PEI. O cerebelo, quase acabando, gente. O cerebelo fica na parte de trás, ali embaixo da cabeça, ele tá com uma cor diferente, justamente onde eu teria que mostrá-lo, né? Na criança não autista, essa região é a que ajuda na coordenação motora e ajuste fino do comportamento, tá bom? Na criança autista, esse ajuste ele pode ser menos preciso. Então, eu já vi muitos professores, muitas vezes com falta de conhecimento, né? Julgando uma criança nível 1, entre nível 1 e nível 2 de suporte ali. Essa criança tem, às vezes, uma letra muito feia, já deveria ter uma letra bem desenvolvida, uma letra meio legível. Preguiça, não tá querendo escrever, não, existe uma dificuldade neurológica, mas a criança já tem musculatura do antebraço desenvolvida, tudo certinho, os músculos, os ossos da mão, tudo funcionando, exercitou, trabalhou lateralidade, espacialidade, desenvolveu as habilidades motoras finas, tudo bem, mas ainda assim, ela pode ter essa falha, pode ter esse baixo desempenho por conta dessa região, e aí você vai ter uma descoordenação motor, um atraso motor, dificuldade de imitar movimentos, então o processo inicial de escrita é mais complicado, dificuldade em sincronizar a fala, estabelecer relação coordenação olho-mão. Por isso eu digo, a criança tem essa dificuldade, apresenta essa necessidade de suporte, não vai para a letra cursiva com essa criança antes realmente dela ter consolidado, dela sentir segurança na caixa alta ali na letra bastão. Tá bom? Porque é uma dificuldade neurológica de fato, tá bom? O equilíbrio químico do cérebro, a gente já tá concluindo. Na criança não autista, existe, como é que eu posso dizer, um equilíbrio entre... Como é que eu posso explicar isso? Entre acelerar e frear o cérebro, as funções do cérebro, tá? Resumindo tudo aqui, todas essas funções, todas essas áreas que nós citamos aqui. Na criança autista, esse sistema de freio, ele tende a funcionar menos. Então, quando começa, às vezes é difícil parar. Quando para, às vezes é difícil começar.
Então você pode ter uma hiperatividade, você pode ter muita agitação, dificuldade de se desligar, de se acalmar, de parar, dificuldades para dormir, crises intensas em horas que geralmente são para descanso, tá? O cérebro, ele acelera mais do que ele consegue frear, e quando freia, geralmente ele tem uma resistência maior e tem dificuldade para reiniciar situações, perdão. Então, para fechar, só ligando tudo isso aos níveis, tá? Aos 3 níveis. Quanto maior o impacto dessas diferenças no funcionamento diário, maior o nível de suporte. No nível 1, a criança fala, aprende, interage, mas ela tem ali um custo interno que é alto, tá? É alto, não comparado aos demais níveis, mas é alto sim. No nível 2 de suporte, essas áreas todas, elas vão impactar o quê? A criança acaba precisando de um suporte frequentemente, por exemplo, para comunicação, para rotina e para autorregulação, tá? No nível 3 de suporte, a criança precisa de suporte intenso, tá? E constante. É inevitável. Para fechar, níveis de suporte não definem um valor, não definem a inteligência da criança, não definem o futuro dessa criança. Eles vão apenas indicar, mais uma vez, o quanto de suporte essa criança precisa para cada momento. Entender o cérebro muda tudo na hora de você intervir numa criança, com uma criança autista, tá? Muda tudo. Muda a forma de você olhar para essa criança, de você se relacionar, de falar, de se comportar perto dela, a forma de educar, a forma de intervir, muda tudo. Então, isso aqui é o básico do que se deveria dar na formação de professores hoje para intervir em crianças autistas, tá bom? É um resumo de um resumo isso daqui pra vocês, ok? Bom, quero aproveitar e deixar um convite aqui pra vocês. Se você gosta de estudar o cérebro, se essa área te atrai, eu tenho uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e inteligência artificial aplicadas ao processo de aprendizagem. No link da minha bio, você tem uma área ali onde você se cadastra para receber informações, tá bom? Então você coloca o seu número ali, seu WhatsApp, a gente te manda informações pra ver se você tem interesse. Eu tenho também um curso de extensão universitária pela Faculdade Anhanguera, assim como a pós pela Faculdade Anhanguera, reconhecido pelo MEC, onde você aprende a alfabetizar uma criança de maneira bilíngue utilizando inteligência artificial, alfabetização fônica, português e inglês. Se cadastra ali também que eu te mando todas as informações. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.